E estamos aqui, mais um encontro nosso, todos os dias ao meio-dia aqui no canal do Essência Master, para compartilhar assuntos para lá de especiais e importantes para a manutenção da nossa saúde mental. Esse quadro é cuidadosamente preparado e articulado a fim de trazer informações importantes para a abertura da mentalidade e a mudança de conduta, comportamento, para que a gente possa ter uma manutenção melhor da nossa saúde física, emocional e espiritual. E hoje o assunto é muito legal, porque ele fala exatamente de uma coisa que mais preocupa as pessoas cotidianamente: é a irritação. É o movimento onde as pessoas colocam, né, ressaltam e frisam que ou o calor deixa irritado, ou o frio deixa irritado, ou o barulho deixa irritado, ou o silêncio deixa irritado, a claridade deixa irritado, a escuridão deixa irritado, e por aí vai. Quanta irritação nós somos capazes de suportar cotidianamente. De onde vem a irritação? Como controlar a irritação e como ela se manifesta cotidianamente na nossa vida. Olha que assunto especial que nós temos para conversar hoje, hein? Então, olha só, vamos aqui nos preparar para falarmos hoje sobre a questão da irritação, de onde ele vem, de onde ela vem, como ela se manifesta. E a gente já começa aqui dizendo assim, olha só, a irritação, ela está atrelada, ela está vinculada na maneira como eu penso, né? A forma como eu penso, a forma como a gente elabora os nossos pensamentos. E o nosso pensamento, ele está atrelado ao nosso campo do sentir, né? Então, como eu sinto é a maneira como eu penso. A maneira como eu penso, ela vai desencadear a maneira como eu sinto. Então, é quase que uma relação intrínseca, né? O sentir pensar, ele fica muito numa linha contínua na realidade. Então a gente precisa mudar a forma de pensar para que eu mude a forma de sentir. E eu mudo a forma de pensar quando eu mudo a minha forma de sentir. E o nosso pensamento, ele é elaborado na nossa psique a partir dos conhecimentos, a partir das experiências, a partir das memórias, a partir de vários conceitos e comportamentos que a gente vai angariando aí ao longo da vida, né? E tudo isso ele fica registrado numa parte da nossa psique que a gente chama de inconsciente. E o nosso inconsciente, ele apenas conversa com a gente por meio de símbolos. O inconsciente, ele não trabalha de outra maneira. Ele não vai falar uma frase completa, raciocinada. Ele não vai trazer para você uma resposta de forma estruturada. Ele não vai trazer para você uma comunicação que seja automaticamente percebida, desvendada, porque o inconsciente ele trabalha com símbolos. O inconsciente é a nossa parte mais profunda da nossa psique. Ele representa 95% da nossa mente. E ele, por representar essa quantidade tão grande, ele tem uma manifestação de moldar a nossa conduta e a forma de a gente se comportar e a forma como a gente se relaciona com o mundo muito maior do que a nossa parte consciente, né? Então o inconsciente ele vem e ele avança sempre moldando aí as nossas percepções. Ele vem, ele molda, mas ele molda de uma forma que a gente não se dá conta de que é o inconsciente que está moldando, tá? Tem alguns vídeos atrás, em outros dias aqui postados, que eu falo sobre a questão do pensamento, né? Como é que a gente define o pensamento e como que esse pensamento ele vai ditar a minha forma de saúde do corpo, o critério para minhas escolhas. Então, como que se forma esse pensamento, tá? Então, convido você a assistir os outros vídeos e fazer aí um diário de bordo de estudos mesmo para compreender a mentalidade, tá certo? Então, olha só. O inconsciente, então, ele usa com a gente uma linguagem não verbal.
tá? Então ele vai usar a simbologia, ele vai a partir de imagens, ele se desdobra a partir de imagens, e cada imagem que a gente vai acessando ao longo da vida. Então, por exemplo, pode ser um tempo nublado. Quais as memórias que você se relaciona àquele tempo nublado? Quais as percepções que você traz com aquele tempo nublado? Quais são as sensações e emoções que desencadeiam aquele tempo nublado? Quais são as memórias afetivas, né? E lembrando que quando eu falo de afetividade, eu estou falando de qualquer forma que nos afeta. Pode ser pela alegria ou como pode ser pela tristeza. Por que eu estou frisando isso? Porque é importante a gente compreender que a afetividade é tudo aquilo que nos afeta, né? E é costumeiro as pessoas falarem sobre a afetividade apenas aquilo que é entendido como bom, como legal. Então, assim, a pessoa é afetuosa, ela é amorosa, então ela é afetiva, tá? E não é só isso. Como a gente está aqui numa proposta do próprio planeta Terra de compreender que o mundo é dual, então a afetividade é qualquer proposta que me afete, uma proposta positiva ou uma proposta negativa, tá? Então, o inconsciente ele vai usar a linguagem não verbal, símbolos, tá? Um livro que seja apresentado para mim e que aquele assunto ele faça muito sentido para mim naquele contexto histórico, a cor, um cheiro, a cor, como eu já mencionei, um cheiro, um som, uma música. Então, tudo isso é a maneira que o inconsciente usa para trazer para a gente algumas conexões daqueles meus desejos do inconsciente, tá? Então, por que a gente precisa da terapia? Porque a terapeuta, ela vai fazer com você o caminho, ela vai trilhar uma estrada. E essa estrada, ela vai fazer a partir de um mapeamento. Então, por exemplo, eu tenho aqui ao meu lado um material aqui que eu vou mostrar rapidamente para vocês, que é onde eu busco remédios, né? A partir da história transgeracional da pessoa, eu busco remédios para a gente fazer mudanças importantes na questão do comportamento e da conduta. Mas eu só consigo fazer essas mudanças quando a pessoa começa a ter clareza, a gente começa a conseguir traduzir essa linguagem não verbal para essa linguagem verbal, tá? Então, olha só, vou mostrar aqui, ó, rapidamente, um mapeamento aqui, tá? Para que a gente entenda, né? Não vou deixar ele com muitos detalhes aqui, porque não tem necessidade da gente esmiuçar as histórias, porque elas são muito individuais, né? As histórias, elas são individuais. Mas aqui foi só para mostrar para você que o terapeuta, ela vai pegar a sua história e ela vai pegar toda a simbologia e, como eu falo assim, ela vai pegar, não, eu vou pegar aqui. Nem toda a terapia, ela vai trabalhar com essa simbologia de uma forma mais concreta, tá? O símbolo, ele tem uma forma concreta e uma percepção abstrata. Então, é preciso um terapeuta que saiba manejar essa lógica aí, tá? Então, por exemplo, para mim, um sintoma físico é uma linguagem não verbal. E esse sintoma físico, ele vai traduzir uma forma e conduta e pensamento daquele sistema familiar, tá? Então, eu vou conseguindo traduzir para a pessoa, em linguagem verbal, aquilo que ela não compreende, mas que reproduz ali no seu comportamento, na atitude que geram sintomas emocionais e sintomas físicos, tá? Então, essa é a importância da gente compreender essa lógica de traduzir a linguagem. Porque a linguagem, tá? Que ela vai se manifestar por meio de símbolos, a língua, né? A linguagem, ela é uma língua que se manifesta por meio de símbolos e simbologias, e cada uma dessas simbologias, ela vai trazer para a gente uma percepção de sensação. E essa sensação é as emoções que a gente chama, né? Então, o meu inconsciente, ele está registrado lá nos meus 4 anos de idade,
uma percepção de enganado. Eu me senti enganado, tá? Em que sentido? Vou dar um exemplo aqui. A criança de 4 anos quer ir ao mercado com a mãe. A mãe não quer, ela tá com pressa. E aí ela não tem a capacidade da oratória de conversar com essa criança e estabelecer esse limite de que ela não vai levar a criança porque ela está com pressa, porque ela vai muito rapidinho, realmente. Então, não é nada que vai ser um passeio muito prazeroso para a criança. Ela não tem essa atividade de comunicação elaborada. Então, o que ela faz? Ela combina com outro adulto e esse outro adulto disfarça, distrai a criança. Então, fala, então vamos tomar água primeiro, ou vamos ao banheiro primeiro. E nesse interim, a mãe sai. Quando a criança volta para a sala, a mãe já não está mais lá. Aparentemente, né, a criança pode chorar, ou resmungar, ou só reclamar, e aparentemente ela vai voltar e vai se entreter com alguma coisa dela, um brinquedo, uma atividade, tá? Mas o que registrou ali, naquele contexto, e que o adulto não percebe isso, porque é o inconsciente da criança que registrou, e o consciente do adulto nem percebe que isso é uma possibilidade da criança registrar que ela foi enganada, né? Então, o que registrou no inconsciente daquela criança? A sensação do abandono, a sensação da traição, tá? Olha que coisa mais delicada, pequena, e que a gente não faz a menor ideia de que a gente acaba despertando todo esse processo enzimático que a gente traz aí nessa percepção dessa imagem, tá? Aquela sensação de enganação, ela trouxe essa emoção do abandono e da traição, que vai gerar depois, futuramente, uma energia da vingança. E tudo isso é uma química, é uma alquimia do corpo. Quando aquela pessoa se torna adulta, ela tem dificuldade de confiar nas pessoas, ela tem uma necessidade de controlar as atitudes, os eventos, as atividades, os passeios, certo? E ela está sempre tramando um plano para que ela possa se safar se ela for de alguma maneira encurralada. Então, são pessoas que vivem em constante movimento de estresse, tá? Então, o estresse é ali amigo daquela pessoa, ele é amigo. Então, outro movimento importante, quando um adulto coloca na responsabilidade da criança dela tomar uma decisão importante que faça, que decida o futuro da família, por exemplo, tá? Então, ela coloca na conta daquela criança que aquela criança decide o restaurante que vai, a viagem que vai fazer, ou uma decisão importante, né? Se aquela família vai ter ou não outro filho. Então, coloca na conta da criança. Aquela criança ela cresce com um excesso de responsabilidade, mas não é uma responsabilidade apenas de você ser cuidadoso com o material, com o uniforme, com as coisas da casa, mas o excesso de responsabilidade em tomadas de decisões que vão, de alguma maneira, fazer com que a vida das outras pessoas sejam impactadas, de maneira a ser ela corresponsável a qualquer situação, seja ela boa ou, na maioria das vezes, ruim, que é o ruim que vai prevalecer, tá? Então, essa pessoa começa, inclusive, a ter dores no corpo, dores musculares, articulares, ela vai tendo um desconforto de viver, porque ela sabe, ela percebe que lá, quando ela tinha 4 a 6 anos de idade, já foi solicitado que ela tomasse decisões importantes, tá? Então, isso tudo é uma alquimia, que depois, na vida adulta, aquela alquimia, ela está ali, ó, constantemente alimentada e também fazendo com que as células trabalhem em cima dessa sensação de traição ou dessa sensação de cuidadora, né, de excesso de responsabilidade, tá? E por isso que é importante falar nesses vídeos aqui, porque quando a gente fala de terapia, a maioria das pessoas compreendem que a terapia é para a gente resolver problemas. E logo em seguida as pessoas pensam, mas quem não tem problemas?
né? E, na realidade, a terapia é para ajudar as pessoas a resolver os problemas e não para quem tem problemas, né? Então, porque problemas todos temos cotidianamente, mas como resolver esses problemas? Então, a terapia ela vem para ajudar você a abrir, né? Tem gente que tem dificuldade de falar. Ela não quer uma coisa, ela não quer casar, mas esperam isso dela. E aí ela fica entre a cruz e a espada. Então, é como se não tivesse saída. Ela não quer trabalhar naquele emprego que a mãe ou o pai idealizou, mas ela não consegue falar. E tudo isso tem a ver aqui, ó, né? Quando ela falou, então, quando foi solicitado que essa criança tomasse a frente numa decisão importante da família, né? Porque o adulto compartilha essa decisão. Quando eu falo importante, é ter um filho, ou casamento, ou divórcio, coloca na conta da criança, essa criança vai ter dificuldade de falar depois, porque ela tomou uma decisão que causou infelicidade nas outras pessoas. Então, a voz dela, a escolha dela, não é bem-vinda. Então, o que ela acontece? Para ela ser ouvida, ela grita, né? Então, o que a terapia ela vai? Ela vai olhar a sua conduta, a forma de comportamento que de alguma maneira te gera desconforto físico e emocional, tá? Por quê? Porque alquimicamente isso já está registrado lá no seu campo genético. Então, você não nasceu com isso, né? Mas está registrado no campo genético. E às vezes essa mesma percepção de sentir-se enganada vai estar lá na mãe também. Então a mãe sente-se enganada, gerou um processo também do filho se sentir enganado, que vai gerar um adulto que vai ter essa dificuldade de se comportar e de se relacionar com os outros, e aí está dentro dessa química, dessa enzima, desse processo enzimático que está aí nesse desenho, tá? E essa alquimia emocional, ela vai gerar sintomas físicos, ela vai gerar, se você estiver em choque e impacto emocional lá no seu campo que lida com as emoções, ele vai direcionar a um sintoma físico. Isso é natural, é perceptível a partir dos estudos do inconsciente. Não é que é natural, de que é normal, então, a gente sentir dor. Não, absolutamente não é normal sentir dor, mas ele naturalmente acontece quando eu não falo sobre algo que me angustia, ou aquilo que me angustia eu não tenho clareza daquilo, então aquilo vai se demonstrar a partir de sintoma. Não é à toa que eu usei o band-aid, que é o símbolo do riso curativo, que é o grande guarda-chuva que abriga todos os projetos que eu desenvolvo. O riso curativo, ele é um guarda-chuva que vai abarcar a formação de palhaços, a terapia do riso, o método Essência Master, né? Então ele vai abarcar tudo isso. E o símbolo dele é o band-aid, né? Porque nada como um dodói, né? O band-aid ele tem um cheiro de infância, e aí você resolve o dodói colando um band-aid ali, pronto, resolveu o problema. E adultos carregam essa mesma lógica, né? Na hora que machuca, automaticamente a gente quer um band-aid, tá certo? E a terapia, ela vai ser essa luz, né? É como se a gente conseguisse abrir ali, então a gente vai conversando, vai trazendo a simbologia para que a gente possa abrir ali uma fenda entre o consciente e o inconsciente, e a gente possa jogar uma luz ali. Aquela luz, ela começa a clarear e começa a gente trazer à tona por que a pessoa, quais são as experiências que aquela pessoa tem que traz aquele tipo de conduta e pensamento, certo? E aí eu vou conseguindo, quando eu vou batendo, aí eu vou entrando no nosso sistema nervoso central, que é uma coisa que todos nós temos, não tem como, tá? Ele pode estar adoecido, ele pode estar afetado com algum problema físico, mas que esse problema físico ele teve um início do fundo emocional, mesmo que a pessoa nasça com esse problema. Ele vem de uma linha emocional dos seus pais. Então, lá nos pais, ele já tem uma conduta, forma, pensamento que vai gerar problemas no sistema nervoso.
O que faz parte do sistema nervoso central? O nosso encéfalo, a medula espinhal. O que faz parte do encéfalo? Cérebro, tronco. Eu até anotei aqui para não esquecer nada. O tronco encefálico, o cerebelo. Tá? O que o cerebelo faz? A coordenação, movimentos, equilíbrio, tá? Então vamos lá. Pessoas com, como é que chama? Labirintite, tá? Tá aqui, ó. Muita preocupação e muito excesso de coisas para fazer sem uma ordem prioritária. Por quê? Porque esperam dela que ela dê conta de tudo, tá? Tronco encefálico, pressão arterial, deglutição, respiração e batimentos cardíacos. Pessoas hipertensas, tá? O que é o hipertenso? O hipertenso é a pessoa preocupada, nervosa. Preocupada, nervosa, preocupada, nervosa, preocupada, nervosa, preocupada, nervosa, extremamente nervosa. E extremamente nervosa, extremamente nervosa, extremamente nervosa, tensa. Tensa, muito tensa, 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 hipertensa. Pronto, atingi. São pessoas, ninguém fica hipertenso de uma hora para outra. A pessoa vai nervosa, 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 tensa, 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 ela não volta para o nervoso e para a calma. Então, o que acontece com uma pessoa hipertensa? É uma pessoa que está sempre alerta para resolver o problema de todo mundo. Então, ela está sempre tensa, tensa para resolver o problema de todo mundo. Por quê? Foi colocado na conta dela lá para ela dar conta. Olha, acontece esta cena na família, então a gente precisa que você seja, que cuide dos seus irmãos. Acontece essa questão na família, eu preciso que você saia para trazer o sustento para a família. Acontece esse cenário. Eu não estou dando exemplos, porque dando nome aos exemplos, porque eu não acho viável a gente trabalhar com checklist, tá? Porque cada história é uma história. Cada pessoa que eu atendo aqui tem uma história original, intransferível e pessoal. Então não dá para... Eu dou exemplos um tanto quanto de situações que apareceram já nos processos terapêuticos, porque eles têm um tom de veracidade, mas não dá para fazer um checklist das coisas, tá? E a questão do cérebro, né? Então, tudo isso faz parte do sistema nervoso central. E aí, o cérebro ele vai trabalhar com a memória, com a inteligência, com o raciocínio, com a linguagem, com o comportamento, tá? Então, o que acontece? Vamos pensar aqui, a gente está falando sobre estar irritado sempre. Se eu estou irritado sempre, eu não estou na calma. Se eu não estou na calma, quais são as questões que estão ali vinculadas no meu inconsciente que geram constantemente a partir de símbolos que eu não consigo reconhecer de forma nenhuma, eu não consigo reconhecer, porque eu estou com o meu inconsciente fechado, ele não está iluminado pela luz da terapia, tá? Mas, Estefânia, eu não consigo ainda fazer terapia. Eu não sei como é que é. Como é que é? Eu vou chegar, vou falar da minha vida. A minha vida é particular, né? Claro que é particular. Ela é particular e intransferível e pessoal, como nós falamos. Por isso que o processo de terapêutico ele precisa ser feito com uma pessoa de confiança, idônea, que não vai trazer a sua história nominalmente à tona para outras pessoas, não vai te julgar, não vai te criticar, onde a sua história ela é completamente ouvida com neutralidade pelo terapeuta. Então é preciso você procurar alguém assim. Qual o exercício que eu posso deixar para você para que agora, nesse momento, você comece a derrubar os muros que protegem aí o seu inconsciente, mas que geram em você todos os dias situações de irritabilidade, tá? Qual é o exercício? Todos esses vídeos eu vou deixar um exercício para você aqui. O exercício que eu deixo hoje é um exercício muito prático, é o escalda-pés. Por que o escalda-pés? O nossa sola do pé, a reflexologia estuda, e a medicina chinesa, que na sola do nosso pé, ele reproduz exatamente todos os órgãos do nosso corpo, incluindo a estrutura óssea, tá? Então, o que acontece? Quando eu faço o processo de escalda-pés, que ele pode ser inclusive apenas com a água quente,
né, que seja possível colocar a pele, que não produza queimaduras, ela pode apenas ter água quente. Porque a água quente ela vai produzir um efeito relaxamento. Imagine você em todos os órgãos do seu corpo, inclusive o cérebro e todos os mecanismos de defesa que você ainda insiste em se assegurar a eles para que você não saia do seu modo irritação. O modo irritação é o modo onde você já moldou e se acostumou, mas tem um preço. Porém, sair do modo irritação para o modo calma, onde você vai conseguir resolver o problema da sua pressão arterial, por exemplo, não ter mais problemas de labirintite, certo? E trabalhar com tranquilidade com a memória, inteligência, raciocínio, linguagem e o comportamento. Então, a linguagem, onde eu quero dizer sim, quando eu quero mesmo, dizer não, quando eu não quero mesmo, certo? Porque o talvez não existe, né? Então, se você é uma pessoa muito do talvez, eu estou sempre no modo proteção e irritação. Então, o escaldapés ele vai te ajudar nesse lugar de equilibrar essa percepção de que eu posso relaxar e eu posso então dar uma trégua para todo o meu sistema nervoso central, né? Olha que legal. E eu posso escolher, através de eu equilibrar a minha linguagem, falar em uma terapia. E a única maneira de resolvermos os sintomas é falando sobre eles, tá? Lacan é um dos grandes estudiosos da psique e que fala que todo sintoma é porque não está sendo falado, não está sendo trabalhado e trazido para a consciência. Então, aqui fica o meu convite para você. Aqui nos comentários eu vou deixar o link com todos os materiais da nossa rede, que também são materiais para você abrir de forma gratuita a sua mentalidade e trazer para a consciência vários recursos que ainda te mantêm em estado de irritação, tá certo? Precisamos ouvir o nosso inconsciente para que a gente dê um lugar para as nossas sombras e a gente possa caminhar aí sobre a terra com mais tranquilidade, bom humor, alegria e de uma forma mais saudável. Um abraço, até o nosso próximo episódio.